pergunta, né? Sim, a gente sim. vai finalizar o debate, que passou rápido. Mas eu quero finalizar, eu acho que fazendo um resumo de maneira bem concisa daquilo, de todas as perguntas, e reitero para o Kim, porque a gente não tem como passar desapercebido do que está acontecendo no Brasil. Hoje existe de maneira muito clara quem são aqueles que defendem os interesses nacionais, quem são aqueles que defendem a soberania nacional, quem são aqueles que defendem o direito dos trabalhadores com a defesa da escala 6x1, quem são aqueles que defendem a tributação contra super ricos. E, do outro lado, tem aqueles que colaboraram e alimentaram um projeto que culminou na eleição de Jair Bolsonaro lá em 2018. E é importante todo mundo aqui lembrar que na produção de fake news, na produção de mentiras, inclusive o MBL recentemente agora teve que pagar a indenização por danos morais ao Wagner Moura. Enfim, eles têm já esse histórico de mentiras, calúnias, difamações e você sabe que vocês já perderam diversas vezes no âmbito civil na justiça por conta dessas calúnias, né? Não trabalham com a verdade. E eu quero reiterar aqui, agora para a gente finalizar e deixar de forma muito clara, sem fugir da pergunta. Eu que estou fugindo de pergunta. Quando você avalia o histórico do MBL, quando você avalia o passado do MBL, desde a contribuição lá com o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma, até a eleição de figuras como Fernando Holly, a eleição de figuras como Rubinho Nunes, a eleição de figuras grotescas, né, e que inclusive vem desempenhando um papel tenebroso, e depois vocês vêm com um discurso de maturidade, como se vocês tivessem alguma maturidade. Então, minha pergunta é o seguinte: como que vocês querem fundar um partido e vocês querem estabelecer um projeto de Estado e um projeto de poder, sendo que vocês não conseguem resolver nem a roupa na casa de vocês, sendo que vocês não conseguem nem lavar a roupa suja dentro da casa de vocês? Isso é um problema grave. Eu acho que agora, enquanto um partido político, vocês precisam esclarecer para a população tudo aquilo que vocês fizeram para que o Brasil chegasse na situação como está hoje. Mas, felizmente, a gente conseguiu recuperar as esperanças em 2022. Vamos lá, acho muito engraçado alguém do PSOL falar sobre dificuldade em se lavar roupa suja em casa, né? Justamente no partido em que vazou o seu próprio grupo de WhatsApp, um chamando o outro de vagabundo da ala que apoia o Boulos e o outro da ala que quer fazer a tal oposição à esquerda do governo Lula, né? Então, quem estava se xingando os outros e estava lavando roupa suja às claras era o PSOL. Mas eu quero te dizer, Leonardo, que eu tenho muito orgulho da minha trajetória dentro do Movimento Brasil Livre, tenho muito orgulho de ter organizado as maiores manifestações da história do Brasil, de ter derrubado um dos governos mais corruptos da história do Brasil, de ter ido a pé de São Paulo até Brasília, inclusive sendo atropelado no meio do caminho durante 33 dias para protocolar o pedido de impeachment contra uma presidente corrupta, de acampar em frente ao Congresso Nacional até que a denúncia do impeachment fosse acolhida, de conseguir derrubar esse governo corrupto e totalitário. Tenho muito orgulho de nunca ter tirado foto com dama do tráfico, tenho muito orgulho de nunca ter apoiado o ex-presidiário para a presidência da República, o sujeito foi condenado em todas as instâncias pelo maior escândalo de corrupção do país. Tenho muito orgulho de não ser hipócrita, de ter um discurso de rico contra pobre, enquanto concedi centenas de bilhões de reais de privilégios tributários para ricos. Tenho muito orgulho de não fomentar discurso de rico contra pobre, enquanto eu tirei dinheiro do pobre para passar para o Ike Batista, para passar para a OAS, para passar para o Odebrecht, para passar para Andrade Gutierrez. Tenho muito orgulho de não ter, na última votação na Câmara dos Deputados, aumentado em 200 bilhões de reais a conta de luz com o voto do PT para beneficiar Joesley, Wesley Batista e o Suarez, o S de OAS. Então tenho muito orgulho da minha trajetória, da minha história, do meu movimento, do nosso partido Missão, em que nós temos um projeto de país. Eu espero, sinceramente, Leonardo, que no futuro você se eleja deputado federal quando nós formos governo. Que você seja... Não tem essa intenção. Que você seja um deputado federal de oposição enquanto nós ocupemos o poder e que você utilize essa sua voz para, quem sabe, passar, não é nem a concordar com opiniões, mas talvez concordar com a existência de fatos, né? Aproveitando que você tentou fazer um apanhado do debate, né? Até agora a gente não tem a resposta sobre como dobrar o IOF para MEI em simples ajuda aos mais pobres, a gente não tem a resposta de como votar contra a isenção do IR até R$5.000 em 2019 ajuda os mais pobres, a gente não tem até agora nenhuma fala também sobre foto com dama do tráfico ou reunião com ONG do PCC, e a gente não tem até agora uma resposta simples. Primeiro, se uma deputada falou alguma coisa e quando confrontada
deputado com o celular na frente dele, da deputada falando, ele ainda se negando a dizer que aquilo que aconteceu, que está sendo provado na frente dele, e depois se negar a responder uma pergunta simples. Se você chamar uma pessoa de estrangeira, sendo que ela não é estrangeira, em razão da origem da sua família, se é racismo ou não é racismo. Muitas perguntas sem resposta, mas todas as perguntas que me foram feitas eu respondi, porque tenho orgulho e convicção de todas as minhas posições, de toda a minha trajetória do movimento. Não tenho a menor dúvida de que o Partido Missão e o Movimento Brasil Livre ainda terão uma trajetória de décadas à frente, de que a gente vai marcar a história desse país. Bom, deputado, olha, eu realmente espero que vocês consigam ter isso no projeto de vocês, porque eu acho importante o contraponto, eu acho importante o ambiente democrático, coisa que o projeto que vocês ajudaram a eleger em 2018 trabalhou contra, né, e culminou numa tentativa de golpe de Estado. Eu defendo a democracia, eu defendo que você fale, que você se expresse, que você se eleja, que você possa exercer as suas atividades legislativas, ao contrário daqueles que vocês ajudaram a eleger, porque vocês são uma das mães do bolsonarismo, né? O MBL e a Lava Jato são as mães, a mãe e o pai do bolsonarismo, né? Então, eu acho importante destacar isso. E, enfim, eu estou tranquilo, enquanto advogado do partido, fazendo a minha parte. Eu acho que é um partido que cumpre um papel importante e não tenho menor interesse de concorrer, até porque esse cenário não existiria, primeiro, por esse fator, e segundo, também porque vocês nunca vão chegar no executivo. Então, é um fator que nunca vai acontecer, não teria como a gente, nem na prefeitura, nem no estado e nem nacional, vocês nunca vão chegar no executivo. Vai ser um parlamentar em cada esfera, sempre, eternamente, e tá tudo bem, é importante ser um partido legislativo. O PSOL é um partido também legislativo, né? Então, é importante. Agora, se vocês têm um projeto a ser apresentado, se vocês têm as suas ideias sobre a escala 6x1, que de forma prática, de maneira prática, eles são contra, viu? Eles são contra o fim da escala 6x1 de maneira prática, né? Se vocês têm uma ideia melhor, que vocês possam apresentar na eleição do ano que vem, né? Inclusive eu respeito muitos quadros de vocês, o Beraldo, por exemplo, trabalhei com ele na Jovem Pan, conheço a turma, são pessoas inteligentes, só eu fico muito triste e lamento muito que vocês usem essa inteligência para o mal, né? É muito triste que vocês usem essa inteligência para o mal. Agora, se vocês têm alguma ideia de país, apresente, porque acho que com o 0,5% de vocês de intenção de voto, disputar com Luiz Inácio Lula da Silva, né, a maior liderança da história da América Latina, é um pouco difícil. Agora, boa sorte para vocês e disputem esse projeto para o Executivo ano que vem. É isso que eu desejo. Boa sorte. Muito obrigado. Eu quero muito, vocês que são corteiros aí do Partido Missão, por favor, essa fala aqui do Grandini vai ser muito boa para a gente utilizar no fim de todos os vídeos de cada eleição que a gente eleger uma pessoa para o Executivo, a gente coloca essa fala dele em comemoração. Da mesma maneira como o Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, me disse que depois da eleição do Arthur Lira eu nunca mais teria a relatoria de um projeto, e depois eu relatei 11 e aprovei 11 projetos, enquanto ele não aprovou nenhum, sendo base do governo e tendo ajudado a eleger o Arthur Lira. Da mesma maneira, vamos utilizar de maneira simbólica, e eu agradeço por você nos ter dado esse corte. Todas as vezes que a gente eleger uma pessoa para o Executivo, a gente vai fazer um belo de um edit, colocar no TikTok, falei no capital, Reels. Estado e Brasil, né? É bom que você gosta de selecionar, não, né? É bom que você... vou eleger o prefeito de Mineiros do Tietê. Eu vou eleger o prefeito de Pindorama. Não tem problema. A gente vai usar desde o Pindorama até a presidência da República. A gente vai utilizar nos próximos 40 anos esse seu corte. Muito obrigado por isso. E faz o L. E no outro ponto, eu também defendo muito que você fale, porque quanto mais você fala, mais as pessoas concordam comigo. Então, o máximo que você puder falar, eu agradeço bastante. Tô vendo. E dizer também sobre apreço à democracia, assim como o Bolsonaro não tem, o PT e o Lula também não tem, da mesma maneira em que implementaram a ditadura da propina, na época do petrolão, na época do mensalão, em que sistematicamente colocaram dinheiro no bolso de parlamentares para deturpar a democracia, anular um poder que é o poder legislativo e aprovar todas as suas matérias com interesses escusos, com os votos desses mesmos parlamentares e desse mesmo Congresso que agora o Lula e o PT e você dizem que são inimigo do povo, mas que serviram de base para aprovar o arcabouço fiscal, para aprovar os privilégios tributários para a elite privada brasileira, para aprovar os penduricários da elite do judiciário, toda essa base do governo petista, dos governos petistas ao longo dos anos, que aprovaram tudo isso e que, de repente, agora,
por não darem maioria para o governo no voto do IOF, que, aliás, eu ainda aguardo, se quiser depois mandar resposta por escrito do como que isso beneficia tributando o Simples e tributando o MEI. No IOF eu vou receber ainda e agradeço e exponho depois nas minhas redes a sua resposta, mas agora que essa base não serve mais, o Lula quer se desfazer de todos os desastres e de todas as atrocidades que essa base de governo petista cometeu. Chegamos